Fala pessoal, você que é inscrito aqui no canal, se você assistiu o vídeo anterior eu falei sobre o monofásico e bifásico, né? Principalmente sobre os motores, afinal de contas, monofásico e bifásico. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o trifásico, que em regiões diferentes do país nós temos tensões diferentes, 220, 127 volts, entre fase e fase neutra e assim por diante. Mas aí o que acontece é o seguinte, quando eu tenho um motor no qual o fechamento dele é 220 volts, 380 volts, como é que eu faço quando eu estou, por exemplo, aqui em São Paulo, onde a minha rede ela é 127 volts, 220? Como é que eu vou conseguir os 380 volts para poder ligar esse motor? Consigo fazer fechamento estrela-triângulo, partida direta? Como é que eu faço nesse caso? Primeiro exemplo então, se eu estou, por exemplo, aqui em São Paulo, onde o padrão de rede é 127 volts, 220 volts, o que isso significa? Significa que quando eu vier aqui na minha rede, eu medir a tensão aqui entre essa fase e essa fase, eu vou medir uma tensão de 220 volts. Se eu pegar entre essa fase e essa outra fase aqui, eu medir uma tensão também de 220 volts. Então, eu vou somar, vou ter os 380? Não, eu nunca vou ter os 380 nessa rede aqui. Se eu pegar entre fase e neutro, aí sim eu vou ter os 127 volts. Como o nosso circuito é trifásico, não interessa o neutro pra gente agora, ok? Isso aqui acabou, morreu. Eu só vou ter os 220 volts disponível, exceto em casos onde a alimentação é exclusiva para a indústria, e aí sim a gente tem a rede 220, 380. Mas vamos considerar aqui a nossa rede comum, 127, 220. Quando eu tenho essa rede, ou seja, eu só vou ter a tensão disponível aqui em 220 volts. Eu sei que o meu motor 220, 380, o fechamento dele é triângulo para 220, estrela para 380. Então eu vou partir ele ligando em 220, eu posso fazer a partida estrela-triângulo partindo meu motor em estrela, recebendo 220 volts e após ele partir, eu mudo o fechamento para triângulo, certo? Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando certinho como é que funciona, vou deixar a carta aqui em cima, clica nele para você entender melhor, tá? Ok, então eu consegui fazer o fechamento estrela-triângulo partindo apenas com os 220 volts. Mas aí agora eu mudei a região do país, eu fui para um lugar onde a minha tensão é 220 volts entre fase e neutro, ou seja, a tensão na minha linha vai ser 220, 380, ou seja, se eu pegar entre fase e fase e eu medir aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 380 volts, entre essa fase e essa fase também 380 volts. Eu não vou ter o neutro porque a gente não vai usar no sistema trifásico, ou seja, eu não vou ter agora os 220 volts. Então se a sua região aí, você mediu lá entre fase e neutro e deu 220 volts, quer dizer que toda vez que você usar fase e fase, você vai ter 380, ok? Então o nosso circuito sistema trifásico agora não tem mais os 220 volts, tem apenas os 380 nessas regiões. Como é que eu faço a partir do meu motor então em estrela-triângulo? Eu consigo? Se eu fechar ele em triângulo, eu vou precisar ligar ele em 220 volts. Eu não consigo. Nesse caso, esse motor, eu não vou usar esse fechamento. Eu vou ter que ligar ele direto em estrela para ele partir. Ele vai partir e vai ter que ficar em estrela, ou seja, vai ser a nossa partida direta em estrela. Nesse caso, eu não consigo fazer uma partida estrela-triângulo com esse motor nessa rede. Para isso, eu precisaria que meu motor fosse um motor que o fechamento dele fosse 380, 660 volts, ou seja, triângulo, estrela. Aí sim eu iria pegar a minha tensão de 380 volts, iria fazer partir em estrela, recebendo os 380, e após ele dar a partida, ele iria para o fechamento em triângulo. Então essa é a diferença que a gente tem quando nós temos redes diferentes em regiões do país. Se você quer fazer a partida estrela-triângulo, provavelmente você vai precisar mudar o motor 380, 660 ou para outras regiões, como a gente tinha visto anteriormente, o motor 220, 440. Tá bom, pessoal? Essa é a diferença que faz no nosso sistema trifásico, ok? Você entendeu? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo.